e de sorrir, de se ajuntar, tempo de abraçar. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo, para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo quem ama, filho, tente entender. Eu permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos e escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar. Que os dias da tua alegria já estão por vir. Porque eu vou agir. Ele vai agir, Jesus, filho. Ele, Fernandes! Mas em tudo são flores, e existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham e os amigos vão embora, quando a dor aperta e como criança a alma chora. Mas eu provo que não, filha, tente entender. Permito o deserto, pois até na dor existe um propósito. Porque os meus planos são maiores que os teus. Abra os ouvidos, escute agora a voz do teu Deus. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. E os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Não se apresse, não se precipite, mas em me esperar. Pois os dias da tua alegria já estão por vir. Tá doendo, eu sei. É melhor te provar, te ferir do que perder você. Essa luta não vai te matar, você não vai morrer. Os espinhos que ferem te fazem cair de joelhos pra me adorar. Tá difícil, eu sei. É na sua fraqueza que o meu poder se revela. Muito bem, bom dia você que está aí conosco nesta manhã de sexta-feira chuvosa, uma manhã abençoada do Senhor Jesus. Você que está aí já nesse exato momento conosco, eu gostaria de pedir para você já compartilhar aí, compartilha aí com seus amigos, compartilha aí no seu grupo de amigos. Faça como a pastora Márcia, que está ali no trabalho dela, na empresa, ali na Itaimpava, e já está ali compartilhando ali com as pessoas que precisam ouvir uma palavra de Deus hoje. Hoje está comigo aqui o pastor César. Nós vamos estar falando aqui hoje, Espírito Santo, aqui nós não temos nenhum tema específico. Amanhã eu vou estar falando, você que está aí já começa a divulgar sobre os 10 sinais fortes que antecedem a volta de Jesus, que nós estamos vivendo hoje, agora. Isso é fato, isso é real. Então nós vamos falar de coisas
tremendas amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Amanhã nós vamos fazer esse podcast, nós vamos estar falando daquilo que nós estamos vendo e vivenciando, né, a cada minuto, a cada momento. Amém? Eu quero deixar aqui 5 versículos que eu sempre tiro todas as manhãs, aleatoriamente, e um desses versículos aqui, eu sempre faço isso, pastor César. Eu tiro 5 versículos e eu passo para as pessoas. Por quê? Porque há um versículo só, não, Deus pode falar com você neste versículo, só pode, mas como tem muitas pessoas nos assistindo, nos acompanhando, eu quero deixar aqui Êxodo 23, 25, a parte B, que diz assim: Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Glória a Deus. Que coisa tremenda, né, pastor César? Pão e água e saúde. E saúde. Ou seja, a gente poderia até, né, bem, o Espírito Santo fala com você, fala com a gente também, né? Então, esse é um versículo tremendo da parte de Deus. E às vezes eu tiro aqui e depois eu já marco esses versículos, eu já pego para mim estar ministrando. Perfeito. Né? Então veja bem, Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Quem foi que falou isso? Foi aquele que não mente, né? Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele alguma coisa e não faria? Falaria ele e não cumpriria? Então esse Deus é o Deus da verdade, é o Deus da justiça. Amém? Outro versículo aqui que se encontra em Salmos 32:1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E olha que coisa tremenda, uma coisa ela já leva a outra ali para corroborar uma coisa com a outra. Parece que Deus já está falando, dando a direção, pastor César. Perfeitamente, né? A palavra de Deus ali, quando fala de pão e de água, né? Lógico, está falando na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o pão da vida. A água, ela reflete o Espírito Santo de Deus, e a cura, que é a salvação da alma, que é a maior de todas as curas, né? É lógico que o Senhor, ele falou claramente, né, que as enfermidades que ele enviou para o Egito, ele não ia permitir no meio do seu povo. Então, mas a maior de todas as enfermidades é a enfermidade do pecado, para a salvação da alma, para uma vida eterna com o Pai, não é, pastor? Exatamente, por isso que ele diz assim, ó, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Esse pecado é coberto, não é encoberto, né? Tem diferença de encoberto e coberto, né? Exatamente. A gente que cobre o pecado acha que ele não vai mais, como fala a palavra, o teu pecado vai te achar, então pode ficar tranquilo. Agora, quando ele é coberto, é o sangue de Jesus Cristo que purifica, que vivifica, que limpa, e que traz essa bendita restauração, né? Pastor, já que nós estamos falando nisso, a gente já vai falando nisso aqui já. Veio agora essa passagem aqui, porque o pastor falou disso, o encoberto e o coberto. Aqui em Gênesis capítulo 4, né, a gente olha essa passagem aqui, ela é muito tremenda, porque o Senhor diz assim para Caim, né, é o versículo 6, 4, 6, diz assim: então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Isso aqui é Deus falando para Caim, porque ele ficou irado, ele ficou irritado, né? Aí o versículo 7 diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. Aí ele diz assim: e o seu desejo será contra ti. Ou seja, o desejo dele será contra ele, mas a ti cumpre em dominá-lo. Ou seja, isso aqui é muito interessante a gente observar aqui, porque nós estamos falando aqui, a gente vem falando de 2 versículos tremendos, que foi falado aqui sobre o pão, que representa o Senhor Jesus Cristo, a água, que representa a palavra, e tirou do meio de ti as enfermidades. A maior enfermidade que nós temos visto nesses últimos tempos é o pecado, porque o pecado gera a morte. Exatamente. E essa morte que nós estamos vendo aqui, que é um dos sinais do tempo, pastor, é a frieza espiritual por causa do pecado. Exatamente. A letargia, a sonolência. Entendeu? Nós precisamos entender aqui, dentro dessa palavra que o senhor trouxe, Gênesis 4, né, 6, se a gente anteceder ali um versículo e a gente for para o 5,
nós vamos entender o porquê desse procedimento, desse descair o semblante, tudo em função, porque a palavra fala assim, ó, mas para Caim e para a sua oferta não atentou a Deus. Não, o Senhor não atentou para a oferta de Caim. Por quê? Porque a maior de todas as ofertas não era aquilo que ele estava dando, é quem ele era. Exatamente. Era exatamente o procedimento dele. E é o tal negócio, pastor. É interessante porque a diferença, o que irritou Caim, foi exatamente o ser de Abel. Não a oferta propriamente de Abel. Porque Deus, a palavra foi a pessoa. Fala, a pessoa de Abel. Exatamente. Porque Deus atentou para o Abel e não para o Caim. Em função, não propriamente da oferta, mas em função da forma. E nós vemos hoje da isso, atitude que teve. Atitude. E do caráter. E do né? caráter, moral, enfim, então abrange muitas coisas. Abrange né? muitas coisas. Você vai entrar, é vasto, né? É Porque vasto. a palavra de Deus, ela é gloriosa, né? Então a gente vai entender hoje que os filhos da carne, como no caso aqui de Caim, ele vai perseguir os filhos do Espírito. Ou seja, as trevas vão perseguir a luz. Isso é uma naturalidade. E dentro do que o senhor está falando sobre morte, nós temos visto o inferno abrir a sua boca de uma forma desmensurada. A palavra de Deus fala lá em Isaías. Você não fala que o céu aumentou, mas você fala que o inferno abriu a boca. Abriu a boca, estendeu-se em função exatamente do pecado, em função desse número. Eu estava vendo uma pregação e o pastor falou uma coisa interessante, que a média de pessoas que morrem por dia é de aproximadamente 150, 145 mil pessoas, daí para nessa proporção. Nessa proporção. Diária. Aí você pensa o seguinte, você acha que 30% disso é salvo? Você acha que 40% disso é salvo? Será que 10% disso é salvo? Então nós precisamos entender, quer dizer, vamos raciocinar, de 150 mil pessoas diariamente, será que 15 mil são salvos? Então é muito sério isso, e aí você calcula isso no mês, na semana, no mês e no ano. Então a proporção dessa conotação, dessa enfermidade, não é, do pecado. Por isso que Jesus veio exatamente, e o Senhor falou, eu vou curar, eu não vou permitir, eu vou sarar vocês. Exatamente. E a cura exatamente da eternidade, da salvação da alma. Amém. Não, isso é muito abrangente. Na realidade, se a gente fosse falar aqui hoje, e a gente tem tanto tempo aí para a gente falar, e a gente precisa falar sobre isso, é que na realidade, o que ele está dizendo aqui, pastor, também, é que o seguinte, esse desejo é contra ele, mas ele cumpre a ele dominá-lo. Você pode dominar. Você pode dominar aquilo que te afasta de Deus, aquilo que tira a presença do Espírito Santo, aquilo que faz com que você se aproxime para Deus, para a salvação eterna, ou aquilo que leva você para a condenação eterna. Ou seja, nós temos aqui, não é os dois extremos, mas a realidade, nós temos duas escolhas. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Duas escolhas onde a pessoa pode ter essa oferta, como diz lá em Romanos capítulo 1, né? Então, capítulo 12, o versículo 1, né? Ou seja, essa oferta que nós precisamos entregar a Deus como pessoa, não uma oferta, não vamos estar falando aqui de dinheiro, falar de, como ele está falando aqui daquilo que Caim foi levar para Deus, mas como que nós temos colocado a nossa vida no altar do Senhor. É porque antes de qualquer soma, entendeu? Antes de qualquer, vamos colocar assim, de qualquer ponto de vista monetário e tal, Deus não se preocupa com isso, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, a preocupação é exatamente com a pessoa em si. Nós temos que entender que a irritação do Caim aqui, né, descaiu o semblante. Sim. Em função de que ele fez uma autoanálise, uma reflexão dele, porque assim, ó, o pecado ele é tão interessante, pastor, que a pessoa, ele antes de ficar mal com os outros, ele fica mal com ele mesmo. Exatamente. Começa por ele. Então, ele. Tem pessoas que ela simplesmente está num estado de distância tão grande de Deus, que você não consegue nem... Você já viu aquela pessoa que de manhã ela fala assim, você não fala comigo não, porque eu já não estou bem, eu já acordei com o pé esquerdo. Isso é o pecado, isso é o mal. Então a pessoa, ela não sabe por que está ruim. Ela reclama, se está nublado, ela reclama porque está nublado, se está sol porque está sol, se está chovendo é porque está chovendo. Então ela não sabe dar graças a Deus em absolutamente nada. Então ela está irada com ela, é o homem. É como aquele... Eu posso fazer uma conotação aqui, rapidamente? Sim. É assim, ó, é como... Uma analogia ali. É como aquele rapaz que
tomou o ônibus, e o ônibus estava lotado, ele apertou a campainha, o motorista não ouviu, e parou um ponto na frente. Quando ele chegou para parar, ele chegou perto do motorista e começou a falar um monte de palavrão, xingou, desabafou e desceu, e o motorista botou a mão no relógio e botou a mão na direção e no relógio e ficou esperando. E quando ele desceu, alguém olhou e disse assim: escuta, ele falou tanta bobagem, mas tanta bobagem, o senhor não fala nada não? Ele falou assim: pois é, eu fiquei 1 minuto com ele e não aguentei, imagina ele que tem que ficar com ele 24 horas por dia. Não é? É o pecado, é esse pecado. É verdade, interior. É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes, e tem essa coisa, tem momentos, tem horário do dia, pastor, que é aquele horário que você está mais suscetível ao diabo te apertar. Às vezes é de manhã, às vezes é no meio-dia, às vezes é de tarde. Então você tem que estar muito em oração, tem que estar no espírito. Por quê? Para não descair o semblante. Que isso, inclusive, é uma ação. Não, sim. Essa semana aqui, o pessoal que estão entrando ali, já, né, Giovana, já, o pessoal aí já pode ir divulgando aí. Deus abençoe. Bom dia a todos que estão entrando nesse momento. Volte ali depois, no final, você que está começando aí a gente. Nós estamos aqui ao vivo, depois você transmita para as pessoas, para os seus amigos, para os seus grupos. Nós estamos falando aqui nessa manhã de algo que nós estávamos falando sobre os versículos aleatórios, e veio esse versículo aqui que diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Ou seja, quando esse pecado ele é coberto pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, nós precisamos aceitar, né? Nós precisamos aceitar, deixa eu mudar aqui, né? Nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que esse sangue nos cubra. E como é que isso faz? Lá em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares ao Senhor e teu coração creres, né? Então começa por aí, depois vem o batismo, e depois nós sairmos daquela, vamos dizer assim, da nossa sonolência, letargia, daquelas companhias maus. Por exemplo, pastor, ontem eu falei, quarta-feira eu falei aqui, eu ministrei sobre Josué, porque a Bíblia diz que o Senhor chegou ali em 14:30 e disse: esse povo nenhum deles vão entrar na terra. Mas por que não vão entrar na terra? Primeiro, eu falei uma coisa, eu nem falei sobre a terra, por que Deus falou, mas para 2 Deus disse assim: exceto, ou seja, todavia, porém, Josué e Caleb. Primeiro, eu não falei nem de Caleb, falei de Josué. Por quê? Porque Josué, ele andava com Moisés. Se nós fôssemos olhar na Bíblia hoje, Elias, né, Eliseu andava com Elias, Josué andava com Moisés, Silas andava com Paulo, os discípulos andavam com Jesus. Então, as pessoas com quem você anda diz muito de quem você é. Perfeitamente. Entendeu? Se você andar com Deus, vai dizer realmente de quem você é. É o lado que você está, né? Exatamente. Então, quando a Bíblia diz aqui, e nós estamos falando sobre isso, é muito interessante, porque Efésios 5,14 diz assim, ó: pelo que diz, desperta tu que dormes. Porque esse pecado que não é coberto, ele traz essa letargia, essa sonolência, essa frieza espiritual, essa morte espiritual. Então, exatamente por quê? Porque o próprio diabo, ele trabalha para que a pessoa fique nessa letargia, ou seja, que ache que não tem problema, que essa conversa de pecado, de arrependimento, não, isso é bobagem, Deus é bom, e, você entendeu? A misericórdia dele dura para sempre, e que está tudo bem, que é a graça. Então, quer dizer, o que acontece? Isto gera, de certa forma, nas pessoas um descompromisso, uma irresponsabilidade, uma falta de atenção com relação à sua alma. E a sua alma é sua, não é de outro. E você vai estar, eu, o pastor e a pessoa que está ouvindo, todos nós estaremos um dia diante de Deus, ou no tribunal de Cristo, ou diante do trono branco. Exatamente. Então não tem alternativa, não tem 3 caminhos. Mas ou é céu ou é inferno, não tem purgatório, não tem meio termo. Exatamente. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque essa letargia, tá, é exatamente, é interessante porque ela vem exatamente para fazer com que a pessoa não atine
não se atine para a sua real condição. Exatamente. Vamos empurrando com a barriga. Só que é o seguinte, meu amigo, lá no final tem um caminho. Quando você fechar os olhos aqui, você vai abrir na eternidade. E você vai abrir na eternidade com quem? Em direção a quê? Exatamente. Ao céu ou ao inferno? Ah, pastor, esse é um assunto que não é legal tratar, afinal de contas não é agradável, não é um assunto assim deleitável, mas ele é necessário. Exatamente. É necessário. Foi para Jesus Cristo, ele não morreu, Jesus Cristo não passou, pastor Leonilson, o que passou na cruz. Jesus Cristo santo, puro, nunca pecou, nunca mentiu, filho de Deus único. Não foi anjo, não foi arcanjo, não foi serafim, não foi querubim. O Filho de Deus, ele não passou o que passou para que hoje nós estivéssemos atrás de prosperidade, para que estivéssemos atrás de aplacar o vazio da alma com emoções, com coisas que não resolvem. Então ele veio exatamente para curar. Atrativas, que na realidade são coisas que nesses últimos tempos agora, você está vendo uma disseminação tão grande de atrativos dentro da igreja, que a gente olha assim... Essas pessoas, muitas vezes, elas estão perdidas dentro da igreja. Indo para o inferno dentro da igreja. Exatamente. Pela falta de ter uma vida realmente, como diz aqui, deixa eu só, para nós continuar aqui, pastor, olha só que coisa tremenda. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos. Exatamente. Isso aqui não é literal. Esse mortos aqui não é literal. É uma simbologia. Ou seja, ele está dizendo assim, porque tem pessoas que vivem... mas estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem espírito, uma vida morta, uma vida sem Deus. E ele diz assim ainda, e Cristo te iluminará. Por quê? Porque o contexto diz isso. Ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais. Aí ele diz assim, como nécios, e sim como sábios. Ele está fazendo aqui um paralelo, ele está fazendo aqui uma distinção, né? Ou seja, entre um camarada que é nécio e o camarada que é sábio, entre um prudente e um louco, entre aquele que quer verdadeiramente andar com Cristo, mas aquele que realmente ele está morto, não está vendo a claridade, porque ele ainda está na escuridão, porque Cristo ainda não o iluminou, e ele diz assim, remindo o tempo porque os dias são maus. Quer dizer, tudo tem um tempo e um propósito. Exatamente. Debaixo do céu. Né? A palavra de Deus é clara nesse aspecto, né? Então, o senhor falou numa ocasião comigo sobre uma situação que havia ali um portal aberto para o arrependimento. Sim. Um portal de conversão, um portal de conserto, um portal de aliança, um portal aonde a pessoa ela tinha acessibilidade. Sim. A presença de Deus. Ué, você quer dizer que hoje a pessoa não tem? Meu amigo, se você está ouvindo essa mensagem, Deus está te dando a oportunidade de se voltar para Ele, porque você tem vida, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porém, o que a tendência é? É afunilar. Aquele que está frio, a palavra de Deus é óbvia, pastor. O que é santo vai se santificar mais. O que Sim. é puro vai se purificar mais. Mas o que é impuro, ele vai buscar mais. O que é da lama vai buscar mais o lodo. Então nós precisamos entender isso e saber o seguinte, aonde, é como o senhor falou, como andais? Aonde é que eu estou andando? Eu estou andando em Cristo? Eu estou andando na presença? Eu estou andando numa comunhão? Eu estou andando realmente como uma testemunha lavada, remida no sangue do Cordeiro vivo? Eu sou verdadeiramente cidadão do céu? Eu faço parte da família de Deus? Então tudo isso é para mim fazer uma autoanálise. Eu tenho que falar comigo, eu não tenho que falar com o senhor. Eu tenho que saber como é que o senhor está. Eu tenho que saber como é que eu estou. Exatamente. O negócio exatamente. É comigo, porque sou eu que vou dar conta de mim. Exatamente. Eu falei aqui essa semana, pastor, eu estava ministrando uma palavra, e um dos detalhes que a gente precisa entender, que a gente precisa saber realmente se nós somos cidadão do céu, é se nós temos os dons do Espírito. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E a gente precisa saber, porque muitas vezes o que acontece? Nós encontramos pessoas que parece-me que ela diz assim, ó, a mão esquerda está convertida, mas a direita não está. Ou seja, ela parece que deixou para fora, né? Eu não estou dizendo que não vai chegar um certo momento, uma hora, que você vai se irar, porque a Bíblia diz irais, mas não pequeis. Mas quando a palavra de Deus ela diz assim, olha, bem-aventurados são os pacificadores, são aquelas pessoas que têm paz.
Não são aquelas pessoas que apagam fogo com gasolina. Porque você encontra hoje pessoas que estão botando fogo no mundo. Né? Você viu agora esse camarada lá no STF que queria colocar fogo lá em todo mundo lá. Né? E aconteceu uma situação comigo, eu falei aqui esses dias, acho que foi terça-feira que eu falei aqui, porque ontem eu não fiz a live, eu tive um serviço lá em Balneário, então eu tive que sair, ou foi na quarta-feira, e eu tive um momento, teve um momento que eu estava entre a cruz e a espada. Você está entendendo? Porque tem momento na nossa vida que você está entre a cruz e a espada. Você vai ter que escolher. Ou você vai pegar a espada e vai cortar a orelha de Malco, como Pedro fez, ou você vai se agarrar com a cruz e você vai dobrar o joelho. Então o que aconteceu comigo? Eu estava passando ali naquele mercado ali, esse mercado tem ali na Avenida Nilo Bittencourt, né? No Mercado Uber. E eu estava passando devagarzinho com o meu carro, com esse Fox aqui. Isso está fazendo uns 4, 5 anos atrás, ou mais um pouco, 6 anos, por aí. E eu estava passando com esse carro bem devagarinho, 7h30, 8 horas da manhã. E o camarada com aquele cachorrinho na coleira, saindo de dentro do mercado. Ele colocou o cachorrinho na coleira e entrou dentro do mercado, certo? Para fazer compra. Não, né? Quando ele chegou na porta ali, ele tirou a coleira, a corrente, e o bichinho saiu. E o meu carro, né, por infelicidade, estava passando, eu estava passando, e ele bateu na roda. O cachorrinho veio com tudo, porque ele estava lá dentro, né? Veio com tudo, desesperado, bateu na roda, e aquele negócio, ganhei, eu digo, ganhei. E ficou rodando. Eu parei, e quando eu parei, o cara queria que eu levasse ele no veterinário, queria que eu fizesse ultrassonografia, queria dizer, meu cachorro está aí, você está pegando, o cachorro não quebrou nada, está aí, pô. O cara estava com um capacete na mão, ele deu no meu vidro traseiro do carro, quebrou. Tu ri porque não é tu, né? Não, eu tô rindo porque eu tô dando risada. Esse é o momento que porque é complicado, não, né? Esse é o momento. Ou você cede ou você parte para cima. A cruz é a espada, meu irmão. É uma situação complicada. E aí? Não, e fora o seguinte, quem é que tá errado? O senhor que tá trafegando na rua é o cachorro que tá perambulando. Não, e outra coisa, o cachorro é para andar na rua, então anda na coleira, pô. Então é o seguinte, aí o que foi que eu fiz? São as inversões de valores. Não, é o que acontece. Ou seja, então o que foi que eu fiz? Eu disse, meu Deus do céu, Jesus, e agora? Fechei os olhos assim, pensei. Se fosse outra época. Eu digo, Jesus, se fosse em outra época, menino, esse camarada ele já estava... Ele e o dog pro hospital. Não, era pior ainda. Mas tudo bem, vamos deixar assim. Aí eu fui, fechei os olhos assim, o Espírito Santo foi e falou comigo assim, vai embora. Aí eu falei pro camarada, rapaz, você vai embora enquanto é cedo, bicho. Enquanto não desperta o leão que está aqui. Ou seja, a velha natureza, não é, né? A velha criatura, porque se despertar a velha criatura aqui, meu amigo, o negócio vai. Então, quando a gente tem com a gente esse domínio próprio, ou seja, nós precisamos entender, nós vamos dominar o pecado. Esse é o pecado que jaz a porta. Exatamente. Que convém a ti dominá-lo. Exatamente. Lá do Caim. Lá do caminho. Era isso que eu queria falar, pastor. Porque se você não dominar essas situações, aquilo que o pastor falou ainda há pouco, o diabo, ele não está brincando de ser diabo, ele vai preparar uma armadilha, às vezes ela é até oculta, mas outras são reveladas nitidamente. Pastor, e muitas vezes, quantas situações eu falo isso, que, olha, é absurdo isso que eu vou falar. Não, mas não deveria ser assim, mas é assim. Quantas situações você passa por encruzilhadas como essa, entre espada e cruz, dentro de casa? Não é fora, não é na rua. Às vezes é uma situação assim que surge do nada e que você fala, meu Deus do céu, da onde é que levantou uma tempestade dessa, não é? Eu cheguei agora, não sei nem se fico e estou apanhando até atrás do dedo. Então, é o que o senhor está colocando. Aí é o momento, ou você vai agir como Pedro, ou você vai agir como Estevão. Simplesmente Estevão, ele se permitiu ser apedrejado ali e ainda disse, Senhor, não lhe impute-lhes esse pecado. E foi aí que o céu se abriu. O céu não abriu para o Pedro na hora que ele arrancou a espada e deu na orelha do Malco. Não. Mas abriu para o Estevão no momento em que ele perdoou. Estou sentindo a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque, pastor, é exatamente isso que o adversário, o diabo, não quer, que você tenha esse equilíbrio de perder. Espera lá, eu perdi no físico.
mas ganhei no espiritual. Exatamente, exatamente. Entendeu? É um certo tempo que às vezes a gente olha, às vezes a gente tem que recuar, pastor. A gente tem que retroceder. Às vezes a gente tem que dar 2, 3 passos para frente, até porque na realidade, na proporção espiritual, você dá 2, 3 para trás, mas você avança 7, 8, 10 para frente. É um impulso, né? É o impulso para que você vá mais longe. Porque se você não tiver esse discernimento, você vai quebrar tudo, você vai enfrentar todo mundo. E muitas vezes até Deus ele prepara, ou ele permite, aliás, Deus permite, né? Para que nós saibamos aonde nós estamos em Deus. Fala que Deus não tenta ninguém, né? Nós somos tentados, né? Então, mas ele permite. Exatamente. Exatamente, para ver como é que está a nossa comunhão, o nosso caráter. E outra coisa, pastor, a renúncia. Cruz é renúncia. Né? Quando Jesus falou, foi claro, ele disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está falando de renúncia, de você simplesmente aceitar essa situação, de ceder quando tem direito. Não é? Quer mais direito que tinha e que tem Jesus Cristo de Nazaré, o justo, não é? Todos reconheceram que ele era justo, mas ele se despiu, ele desfez, ele simplesmente se entregou. O amor dele para conosco foi algo tão tremendo, nem tem como mensurar, que ele abriu mão, ele despiu de uma glória, pastor, né? Para nos alcançar. E quem somos nós para agirmos diferente disso? Então, aquele que diz que tem um caráter de Cristo, a palavra fala, deve andar como ele andou. Exatamente. E não só Jesus, porque nós olhamos, o pastor falou aí, e Paulo aqui em Filipenses 3, ele vai dizer assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, como refúgio, como, entre aspas, aqui nós vamos falar o linguajar, como cocô. Aí ele diz assim: a realidade é essa, como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Mas o que ele perdeu o quê? Aí está no contexto aqui. Se você olhar aqui, ele vai dizer aqui que ele era da tribo de Israel, ele era Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei ele era fariseu, quanto ao zelo ele era perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei ele era irrepreensível. Paulo, ele era uma pessoa extremamente, ele era respeitadíssimo. Sim. Comissionado, ele tinha comissões, ele recebia para aquilo. Então, o trabalho, e outra, ele era muito, no judaísmo, ele mesmo fala claramente que ele sobrepujava a muitos, inclusive a velhos, sim, aos anciãos. Sim. Entendeu? Por quê? Porque ele tinha um zelo, porém, né, ele tinha um cuidado com aquilo, um zelo, mas sem entendimento. Então, isso, sim, é muito sério. Quantas vezes as pessoas estão tendo zelo, até com aquilo que é de Deus, mas sem o entendimento. E o que faz a diferença é ter esse discernimento espiritual. Exatamente, é justamente isso. Aqui na continuação aqui, onde eu estava lendo aqui, deixa eu voltar aqui, em Efésios, capítulo 5 e o versículo 14, pastor, isso é tremendo porque a gente olha aqui e a gente percebe nitidamente aqui o que o Espírito Santo ele quer transmitir para a gente, através daquilo que a gente está falando aqui nesse exato momento. O 5 que nós lemos aqui e o 14, ele vai falar justamente isso que nós acabamos de falar. O 15, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios. Nós poderemos falar aqui de Mateus 7,14, o sábio que edificou a casa sobre a rocha, o nércio sobre a areia, mas a gente não vai falar isso porque eu já falo aí, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aí, o versículo de número 17, ele diz assim, ó: por esta razão, o versículo 17 ele diz, pastor César, olha, por esta razão, não vos torneis insensato, mas procureis compreender qual é a vontade do Senhor. Entendeu? E a vontade de Deus, aqui que ele está dizendo, nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus. Não andando como uns insensatos, como o Nécio, esmurrando, dando murro no vento, como Paulo falou. Não, Paulo sabia para onde ir, ele tinha um alvo. Exatamente, pastor. E assim, ó, só voltando um pouquinho, que também sim, pode ficar à vontade. Dá mais um parâmetro para a gente colocar aqui com bastante ênfase.
o fato de que ele diz assim, olha, remindo o tempo. Por quê? Por quanto os dias são maus. Então, o que é esse remir o tempo? É não se distrair. Exatamente. É não ficar, sabe, olhando as coisas com displicência, sabe, sem disciplina, sem perseverança. Muitas vezes as pessoas estão deixando para amanhã o que tem que se fazer hoje. Tipo assim, amanhã eu faço, amanhã eu vou. Você não tem o amanhã, você só tem hoje. Só tem hoje. Você só tem hoje. Ou amanhã é o teu hoje, não tem? Então, quer dizer, isso é muito sério, porque a gente tem que olhar para isso com muita cautela. Cuidado com o tempo. Porque o tempo... Vamos entender uma coisa. Dinheiro só sabe quanto o senhor tem no bolso aí. Dinheiro eu sei quanto eu tenho no bolso aqui. Ou no Pix, ou no bolso, eu não sei. Mas tempo ninguém sabe quanto tem. Exatamente. Você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe se você vai ter amanhã, depois da manhã. Então, às vezes as pessoas até fazem planos. Porque eu vou passar o Natal não sei aonde, porque eu vou passar o Ano Novo, porque eu vou viajar, porque eu vou... Isso aí não vai coisa nenhuma, rapaz. Se Deus quiser, lá em casa eu falo isso para os meninos. Mas Tiago fala isso, Tiago. Se Deus quiser, porque você não... Se Deus permitir. Permitir, porque você não é dono de tempo nenhum. Você não sabe o que vai acontecer daqui meia hora. Então nós precisamos remir. E remir esse tempo. Qual é a melhor maneira de remir o tempo? É remir o tempo no Espírito. É você estar em todo o tempo em Espírito. Você está na rua, você está no Espírito. Você está em casa, você está no Espírito. Por isso que o Espírito Santo falou com o Senhor, olha, sai fora, vai embora, deixa isso. Porque se não tivesse no Espírito, o pau já comia ali mesmo. Olha o pastor de rolo ali, porque tem pastor que rola, né? Está lá batendo no outro lá. Então lá, chega, sai até vídeo. Aí o pessoal já vai, o diabo já prepara um para fazer um vídeo. Fala lá, o pastor lá já quebrou o pau com o rapaz da rua, já matou o cachorro, fez e aconteceu. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós temos uma nuvem de testemunha. E a palavra fala que os dias são maus. Poxa, pastor, os dias são maus? Nós estamos num funil, amigo. Nós estamos num caminhar onde quem está se preparando, que se prepare cada vez mais. Quem está despreparado, que cuide, porque a parábola das virgens, o que elas falam, né? Que elas tiveram, todas tinham a palavra, mas não tinha azeite. Não tinha azeite. O que faz a diferença é o azeite. Entendeu? Então, e como o senhor colocou ali, não andando como nécia, a palavra chama aquelas 5 de nécias. Exatamente. Que estavam andando como louca, não se preparando para a vinda do Senhor. Então nós sabemos que Jesus está voltando, está às portas, né? Por isso que eu quis fazer essa colocação aqui sobre os dias maus. Nós estamos vivendo, pastor, em dias que são difíceis. Paulo falou que os últimos dias seriam dias difíceis, não é? O homem ia ser avarento, ele ia ser contencioso, não é? Amante mais dos prazeres do que de Deus, sabe? Sim. Ele não ia ser cordato, enfim, a gente sabe toda essa palavra, né? E aí diz o seguinte: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. Ou seja, quando você não consegue discernir qual é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, você anda, você age, você vive como insensato, como um louco, como um insano, como um imprudente. Uma pessoa que sabe que vai morrer e não se prepara para aquilo. Né? As pessoas se preparam para o Natal. Tem gente comprando já bonequinho de Papai Noel, comprando almofadinha de Papai Noel, comprando toalhinha vermelha de Papai Noel, né? Você vai lá, o Papai Noel, da casinha do Papai Noel está lá. Mas a pessoa não se prepara para o amanhã. Se o arrebatamento acontecer hoje, você acha que o Papai Noel vai te salvar? Certa feita disse que fizeram uma pergunta para o diabo. Se ele tivesse que destruir a igreja, o que é que ele ia fazer? Ele disse que a primeira coisa que ele ia fazer era colocar distração. Olha, distração. É um entretenimento, né? É justamente isso, distração por causa do tempo. As pessoas, como é que vai remir esse tempo? Como é que você vai descobrir qual é a vontade de Deus? Se você não buscar em Deus, né? Márcio está dizendo aqui, um abraço aí, pastor César. O Márcio é irmão da pastora Márcia. Amém, Deus abençoe, meu filho. Amém. Glória a Deus. Amém, querido Márcio, um grande abraço, Deus abençoe. Então é o seguinte, ou seja, remir o tempo é muito importante, porque na realidade a Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, o próprio Deus já está remindo o tempo por causa dos escolhidos, pastor César. Né? Encurtando. E muitas pessoas, por não entender o que é esse remir do tempo de Jesus, o camarada,
ele não conclui o trabalho do dia, aí ele já deixa para a noite, aí aquele trabalho que ele estava trabalhando não está dando conta de pagar as contas, ele já arruma outro, e assim ele entra nas semanas e semanas. Mas eu tenho que ganhar mais, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer isso, aí, ou seja, eu falei aqui esses dias, por que Faraó colocou o povo para fazer o tijolo, cavar o barro, cortar a palha e construir os palacetes de Ramsés? Por quê? Porque ele não queria que o pessoal tivesse tempo para adorar a Deus. Perfeitamente, é uma estratégia do inferno. E nós estamos vivendo isso. Porque vamos pensar uma coisa, pastor. O senhor sabe muito bem disso. O senhor está com quantos anos? Não precisa espalhar, não. Você fala, eu estou com 5,5, pastor. E vou agora, dia 7 agora, se você quiser fazer um pix aí para dar o meu presente aí, dia 7 de dezembro agora, 5,6. Bom é que já para aniversário, na época do Natal, já deu uma pancada tudo só. Deu uma só pancada então só. Eu estou mais turbinado que o senhor, porque eu sou 6,2. 6,2. Então eu sou de um tempo, pastor, em que o seu pai e o meu pai, eles faziam uma casa de madeira e vivia a vida inteira naquela casa de madeira. Tinha uma vida de simplicidade. Graças a Deus nunca faltou nada. Sim. Tinha honra, tinha hombridade, tinha caráter. Nós somos de um tempo onde as coisas eram muito mais difíceis do que são hoje. Hoje é tudo mais fácil. Eu sou do tempo que eu via minha mãe tinha que fazer a brasa para botar naquele ferro para passar a roupa. Também. Entendeu? Eu sou do tempo da lamparinha. Eu sou do tempo daquele chuveiro que o Tiradentes, você botava água e se você vacilasse, você ficava só ensaboado. Não, eu sou da época da cuia mesmo. Então, eu sou desse tempo. E eu vou te dizer uma coisa para o senhor. Naquele tempo, só para refletir dentro desse contexto que eu estou falando, não havia depressão. Você não via homens depressivos, mulheres depressivas. Por quê? Porque eles tinham o dia para trabalhar e a noite para dormir, e viviam em paz. Então, quer dizer, é uma vida simples. O que é que faz a pessoa ficar ansiosa? O que é que faz trazer hoje a pessoa ficar nessa loucura de conquistar mais? Não é mais que a pessoa precisa, não precisa de mais. Não. Ela precisa de menos. Exatamente. Ela precisa de menos preocupação, ela precisa de mais simplicidade, de viver uma vida um dia de cada vez. Por quê? As pessoas querem... Você vê hoje, você anda na estrada aí, você vê uma carreta que tem três, como é que chama? Isso é bitrem, né? É bitrem. Eu acho que já é tritrem. Eu não sei nem como é que fala. Porque eles querem levar a empresa nas costas. Não tem mais sossego. Tem. Então isso tudo reflete no quê? Nessa angústia. Por quê, pastor? Eu conheci um amigo que ele dizia assim, César, ninguém consegue fazer 3 almoços no mesmo dia, ou comer 3 bifes no mesmo dia. Tem gente que consegue, né? Comer 3 bifes no mesmo dia. Mas ninguém consegue. Então vamos viver um dia de cada vez, vamos ter paz. Hoje, o Senhor Jesus ele falou, basta para cada dia o seu próprio mal. Exatamente. Então vamos administrar isso, sabe? Fica tranquilo. Hoje, o senhor veja bem, hoje dentro de uma casa tem tudo. É máquina de lavar, é máquina de costurar, é máquina de... é tudo. Lava a louça, seca a louça, tudo. Entendeu? Eu sou do tempo do escovão. Ninguém mais lembra disso, né? Você tinha que passar aquela cera parquetina, né? E passar o escovão. Para dar brilho. Não, mas hoje, pessoal, a gente está falando aqui, por exemplo, essa ansiedade. O próprio Senhor Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, 25. Por que você está preocupado com o que comer, com o que vestir? Ou seja... A gente tem uma preocupação tão grande, né? Por exemplo, a gente está aqui hoje, as pessoas já estão preocupadas. Qual é o vestido que eu vou comprar? Será um vestido vermelho? Será seu vestido branco? Será se eu vou dar 5 pulinhos, 7 pulinhos nas ondas? Qual é o Réveillon? O que eu vou, né? Natal? Como é que eu vou ser? Como é que vai ficar? Qual é a minha sandália? Como é que eu vou fazer o meu cabelo? Né? Qual é o brinco que eu vou usar? Já está pensando aqui. Irmão, a coisa está lá na frente e a pessoa está preocupada. O Senhor falou assim, vocês estão preocupados com coisas... Olha para os pássaros, eles não trabalham, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como Deus. Você já está preocupado com a roupa de Natal, com a roupa de final de ano? O senhor está falando do pardal. Eu me lembro de uma ocasião que eu levantei de madrugada, meio cedo assim, estava meio chateado, eu tinha que fazer umas meio combuso assim? Meio macambuso, estava meio apertado. E aí, aí o senhor falou comigo, falou, dá uma olhadinha nos pardais, aprende com eles, faz um cursinho com o pardal. Ele não planta, não colhe, não guarda celeiro e já está louvando a Deus, não é? Porque todo ser que respira louva a Deus. E você está ansioso? Então eu aprendi uma coisa,
a ansiedade, sabe por que o mundo anda ansioso, pastor? Porque o diabo está ansioso. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Sim, com certeza. E a ansiedade é um espírito. Exatamente. Você está entendendo? Porque você não tem que ficar ansioso com nada. O Paulo fala, você tem que comer o que... O Jesus fala, comer e beber, então dê glória a Deus. Você está entendendo? Porque a vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Exatamente. Então, é dentro dessa realidade. E quando você parte para esse trabalhar de Deus, aonde ele diz que o próprio Jesus diz, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. E ele é dono de tudo, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então, a partir do momento que Jesus, sendo o Senhor, viveu uma vida simples. Jesus viveu uma vida simples. Não é, ele estava no mundo, mas ele não, na ocasião, não foi todos que foram curados. Na ocasião, não foram todos que foram aceitos. Então, se Jesus, que é o Senhor da glória, ele deu a liberdade para que nós escolhêssemos, é como o Senhor colocou na abertura. O pecado jaz à tua porta. Exatamente. Cumpre a ti dominá-lo. Dominá-lo. E é interessante, é muito interessante, porque nós estamos falando aqui de algo que é muito nítido. Muito comum, né? É muito comum hoje, por exemplo, as pessoas não querem largar o pecado. O pecado ele é bom, parece que o pecado é gostoso, ele é atrativo. Ele momentâneo. Ele é prazeroso, o problema é a consequência. É a consequência, né? É a consequência. É justamente a consequência daquilo que aconteceu com Caim. Ora, se tu fizeres o bem, de fato não haverá aceitação para ti, mas porque tu fizeste o mal, o pecado já é a tua porta. Mas sobre ele você pode dominar ele. E se a gente não dominar isso agora, se a gente não começar a dominar, remir esse tempo que a gente tem em Deus, remir o tempo. Como remir o tempo? Ou seja, eu acredito, meus irmãos, que esse é um tempo em que as pessoas vão sentir fome, não de pão e sede, não de água, mas da palavra de Deus. É um tempo de você se alimentar nesse pão e nessa água que nós falamos aqui no primeiro versículo. Daqui a pouco eu vou citar ele de novo, entendeu? Que Deus ele não vai deixar faltar esse pão e essa água. Nós estamos vivendo num tempo, inclusive isso aí cabe aos pastores, tá? Porque isso é muito sério, aonde a liderança, homens de Deus, que estão à frente da obra de Deus, porque a obra é de Cristo, né? Toda obra é do Senhor Jesus. Homem nenhum tem marca de cravo na mão, homem nenhum morreu na cruz, portanto eu entendo assim, que os pastores, homens de Deus, eles têm que trabalhar com a veracidade da palavra de Deus na sua essência, como é. Então nós estamos vendo hoje, o que acontece? Aquela passação de pano. O senhor está falando do pecado, e muitas vezes o pecado ele está encoberto dentro da igreja. Ou seja, não vamos falar sobre adultério, não vamos falar sobre arrependimento, não vamos falar sobre mentira, não vamos falar sobre pecado, não vamos tratar do assunto, na verdade, como ele é. Aí a pessoa pensa, bom, eu não tenho esse problema, eu não matei ninguém, não roubei, não adulterei, tá certo, mas e se você tem uma mágoa? E se você não consegue perdoar? E há no teu coração um ressentimento? Se você tem a língua solta, se você realmente ainda consente, sabe, em semear contendas entre irmãos, será que você é salvo? Nós estávamos falando, pastor, e eu falei aí no início ali, sobre Josué, né? Sim. Primeiro Josué, ele andava com quem? Ele andava com Moisés. Com Moisés. Então, foi aquilo que eu falei, ou seja, quando nós olhamos, e as pessoas com quem você anda, ela diz muito quem você é, reflete quem você é, até porque em 1 Coríntios 15, o versículo 33 diz assim, que as más companhias corrompem as boas conversações. As más conversações corrompem os bons costumes. Aí nós olhamos, por exemplo, uma receita que nós encontramos no Salmo de número 1. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda. A primeira coisa, ele vai andar. A segunda é se deter e depois é se assentar. Eles, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você começa três atitudes e deplorável e que leva a pessoa a não viver o propósito de Deus e viver uma vida, pastor, debaixo de pecado, debaixo de maldição. Ou seja, por quê? Vamos entender aqui. Porque quando nós olhamos ali, eles bem-aventurado, ele está fazendo aqui, por exemplo,
Felizes. Um paralelo, não, um paralelo entre uma pessoa que anda com pessoas abençoadas e uma pessoa que anda no meio dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Até porque, pastor, esse andar é uma questão de espírito. Você não vai andar quem não está junto com quem não está no mesmo espírito. A palavra é clara, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Me direis com quem anda, eu direi quem tu então, és. Quer dizer, isso aí está na Bíblia? Está na Bíblia? Isso aí? Acho que não está, não, né? Isso aí é contradição. Agora gostei. Meu pai falava muito isso. Então, é uma questão de espírito. Olha como é interessante. Toda comunhão, todo andar, todo caminhar, ele é espiritual. Exatamente. Então, o que é santo vai andar com o que é santo. Você não vai ter prazer de andar com alguém que fala palavrão, com alguém que está brigando, com alguém que está sempre se irritando. Você não vai conseguir. Está entendendo, pastor? Sim, por quê? com Porque certeza. é uma questão de espírito. Olha como é interessante. Eu estava falando ali, e é interessante, eu estava falando de Josué. A palavra fala, Deus falou, exceto Josué e Calebe, porque houve neles outro espírito. E qual é o espírito que houve neles? O Espírito de Deus. Exatamente. E não de incredulidade. Os 10 espias, eles derreteram o coração do povo. Eles desmaiaram, fizeram com que o povo murmurasse. E aquilo que o povo falou, o povo profetizou. Poxa, Deus nos tirou do Egito para fazer com que nós e os nossos filhos morressem no deserto. Exatamente como vocês falaram, vai acontecer. Exatamente. Eles foram covardes diante de uma promessa, aonde a promessa e a terra já era deles. Já era deles, porque Deus tinha dado a Abraão. Abraão. Então havia uma promessa, e essa promessa, eles foram visitar a terra e eles ficaram maravilhados. Agora, eu só preguei quarta-feira. Então, ou seja, o que verdadeiramente eu aprendo com isso? Eu aprendo que a palavra de Deus diz lá em 2 de Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7, Deus não nos deu espírito de covardia, não. mas de poder. Tem uma tradução que fala poder, eu gosto dessa daí. Por que o poder? Porque o poder, você olha em Lucas capítulo 24 e o versículo 49, diz, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E quando chega lá em Atos dos Apóstolos, eles ficaram lá, o Espírito Santo veio e revestiu eles de poder. Então esse poder que emana de Deus, que nos empodera para vencer tudo. E outra coisa, e não ter um espírito de covardia, pastor. Isso é interessante isso que o senhor está colocando, porque se a gente estudar o contexto, é que Deus faz a gente voltar lá no lugar. Exatamente. Ocasião. O senhor veja bem, olha só a doidice desse povo, desse povo, porque veja bem, quem é que poderia tirar eles debaixo da tutela da servidão do Egito, da escravidão? Só Deus. Agora, olha só os sinais e maravilhas que Deus fez no Egito. Exatamente. Está entendendo? Um Deus que mandou chuva de pedra, um Deus que mandou praga de gafanhoto, um Deus que abriu o mar, transformou água em sangue, um Deus que operou. Quer dizer, esse Deus quebrou. E outra, tem um detalhe, ainda depenou o Egito, fez com que o Egito pagasse, tirou todo o ouro e toda a prata do Egito. Agora, presta atenção, se Deus fez tudo o que fez, e esse povo agora estava livre e olhando para a terra, qual é o problema de Deus dar a terra? Se o pior ele já tinha feito. Não, a terra já era deles, ele já tinha dado a terra. Não, mas na cabeça, eu pergunto uma coisa, se Deus era com o Senhor, sim, presta atenção, se Deus era com o Senhor, você que está ouvindo, se Deus era comigo, quando eu estava no Egito, quando eu era inimigo da cruz de Cristo, e Deus foi lá e me arrancou das garras do diabo, qual é o problema agora para esse Deus concluir aquele que começou a boa obra, não é? Concluir aquilo que ele já fez. O pior ele já fez. O pior foi feito, pastor. O pior foi ter Jesus Cristo entregue, expiado, sido morto da maneira que ele foi. Entendeu? Para me salvar, para me resgatar. Daqui para frente é uma questão, como o senhor falou, é saber com quem eu estou andando. Exatamente, é caminhar nessa exatamente, perseverança. exatamente. É andar. O mais fácil é agora. Exatamente. O senhor concorda comigo? Exatamente, até porque quando nós olhamos na Bíblia, homens que andaram com homens, por isso que eu digo assim, hoje eu sou uma pessoa assim, eu preciso saber com quem estou andando. Seletivo, né? Sou seletivo.
Eu preciso saber com quem que eu estou andando. Seletivo não é discriminatório. Vamos entender bem claro acepção isso, de não pessoa. é acepção. E também nós estamos falando aqui que a pessoa simples, não estamos falando aqui que você precisa andar de sandália de dedo, você precisa andar de bicicleta ou de fusca velho. Não. Qual é o problema nós também? Nós não estamos falando de apologia à pobreza aqui. Não, a miséria. A miséria. Não, nós estamos falando de equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Que é diferente, né? É diferente, entendeu? Porque senão nós vamos dizer, está fazendo apologia à pobreza, à miséria. Não estamos falando disso. Nós estamos falando que nós andarmos em simplicidade em Deus, remindo o tempo nesses últimos, sem estar preocupado com o dia da manhã. Irmãos, é óbvio que cada um de nós nos preocupamos com as coisas, nós preocupamos com as... Até um ponto é natural se natural, não é? Mas não ter ansiedade. Não quando isso toma assim, o altar da sua vida, a razão da sua existência, exatamente. O propósito de você estar na terra. Não é? Aí é diferente, porque aí passa a ser um Deus. Exatamente. Não é? Então, é isso que nós precisamos entender. A simplicidade, ela te gera paz. Por quê? Porque você tem tudo da graça. Você está em paz, eu estou em paz. Pastor, eu não estou em paz com a casa que eu tenho, com os filhos que eu tenho, na presença de Deus. Eu estou em paz, eu estou tranquilo. Mas será que se eu ganhasse lá na Sena 20 milhões, mas eu não jogo na Sena, então vai ser difícil. Mas será que se eu ganhasse um prêmio de 20 milhões, ia mudar a minha vida? Ia mudar, lógico, em alguns pontos. Mas em termos de paz, talvez piorasse. Por quê? O que ia acontecer? Quanta gente não está dormindo? Exatamente porque tem muito. Tem gente que é um negócio, o provérbio fala, né? Feliz é o trabalhador, que ele deita na cama e vem o sono. Exatamente. Quanta gente está num colchão, né? Ele está ansioso não por aquilo que ele não tem, ele está ansioso por aquilo que ele não precisa. E outra, porque vai perder, porque vai perder, roubar. Exatamente. O cara não dorme, não é porque não tem, é porque pode ser roubado. Pode ser roubado. E aí é roubado mesmo. Quem está roubando dele é o diabo. Está roubando a paz, a alegria, a saúde, levando ele à depressão. Às vezes o cara está num colchão de 20 mil reais, numa cama, né, um quarto branco, que é uma coisa linda, maravilhosa, mas cheio de psicotrópico, cheio de remédio, tarja preta e né, tem uns remédios que eu nem sei o nome aí. Né? E por que isso? Porque falta ali o essencial, que é Cristo. Pastor, as pessoas precisam entender uma coisa. O vazio da alma, o vazio do coração, não tem tarja preta que dê jeito. Só tem um jeito. É Jesus Cristo de Nazaré. Exatamente. Quando você toma, como o senhor falou ali, a primeira palavra que o senhor falou sobre o pão. Quando você come esse pão, que é Jesus, que é o maná celestial. Quando você bebe da água do Espírito, então você tem paz, você tem alegria, você sabe que o Senhor é contigo, você deita e dorme, você está entendendo? Assim, no teu pouco, naquilo que para muitos é pouco, né? Você consegue ser um abençoador. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Isso aqui está em Êxodo 23, 25, a parte B. Pastor, isso é muito sério, nós não vamos entrar nesse detalhe também, que a gente pode entrar no outro dia falando sobre isso. Claro. Né, falando sobre ansiedade, depressão, paranoia, loucura, que são coisas que é tudo associado à depressão, né? Paranoia, loucura, porque a pessoa, existe um caminho que leva à depressão, né? Às vezes cada caso é um caso, nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas como o pastor falou ali sobre antidepressivo, como tarja preta e muitos outros aí, né? Que a gente não entende. Nessa área de anatomia nós somos leigos aí, esses psicotrópicos aí, a gente é leigo nisso. Mas na palavra de Deus a gente tem respaldo para pessoas que muitas vezes estão dependendo dos remédios, que estão dependendo da ciência, dependendo dos médicos, que não tem resultado, entendeu? Ou seja, aqui, eu não vou dar nomes aqui para não, né, questão de ética, né? Mas assim, aqui aqui onde próximo de onde a gente mora aqui, havia uma mulher lá, o nome dela eu sei, está aqui, sei onde é que ela morava, ali tudo. Nos chamaram para nós ir lá na casa dela. Nós fomos lá porque ela tinha tentado se jogar já debaixo do caminhão 2, 3 vezes. A casa dela de 2 pisos, ela tinha tentado se jogar lá de cima, né? Ela deitava na cama dela, ela via uma pessoa de preto cavando uma cova do lado dela para enterrar ela. Aí quando eu cheguei lá, cara, tinha uma bacia
essas bacias grandes assim, dessas bacias de colocar roupa para lavar ali, aquelas coisas, cheia de remédio, cara. Era uma loucura. E aquela mulher, ela tomava, parece como se fosse, você enchesse a mão de milho assim, era a quantidade de remédio que dava para ela. E quando aquela mulher tomava aqueles remédios, ela ficava, em vez da mulher ficar, se alguma coisa ficava que... grogue, né? Só você vendo como é que a pessoa ficava. Dependência, né? É uma coisa assim, não. Então é o seguinte, veja bem, ela começou ali com 25 miligramas, 50, 75, depois passou para 100 miligramas, ou seja, isso ali é droga, pastor. Isso ali em um mês vicia a pessoa 2 meses. Então, ao invés da pessoa ser liberta, a pessoa é o quê? Ela é escrava. Você está entendendo? Então o que acontece? Ao invés dela curar, ela fica doente. Então eu cheguei para o esposo dela na época e disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa, eu não entendo nada de patologia, mas eu entendo de bibliologia. E o meu Deus, o meu Jesus, ele me disse que se você tomar essas atitudes aqui... É uma dose mais forte. É uma dose mais forte. A pegada é outra. A pegada é outra. Agora, o problema é você estar entre a cruz e a espada. É você saber aonde é que você vai escolher o quê? Você vai escolher a espada ou você vai escolher a cruz? E isso eu me lembro, né? Depois eu volto aqui. Quando eu estudava, eu tinha aí uns 6, 7 anos no colégio. Faz tempo. Um dia, não, meu Deus, eu estou com 55, imagina. Mas eu lembro, porque um dia eu cheguei no colégio, na minha sala, e na minha cadeira tinha uma frase assim, ó: no amor seja fiel ao próximo, não mintas e nem tire daqueles que amam a alegria de ser feliz, pois você pode ficar entre a cruz e a espada. Isso é forte. Eu nunca esqueci disso até hoje. Faz mais de 40 anos. Então tem coisas que você tem que saber. Ou você decide. Você está entre a cruz e a espada. E nós precisamos escolher. Eu falei para aquele moço assim: ó, você está entre a cruz e a espada. A sua esposa também. Ou você vai tirando esses remédios dela, e você não vai tirar tudo de uma vez, você vai diminuindo, e nós vamos dar uma porção mais forte, que é o Espírito Santo, sobre a vida dela. Entendeu? Então o que acontece? Essa mulher, ela voltou, se recuperou, voltou, ela tinha 70 quilos, voltava com 30 e poucos, 37 quilos. Então ela depois foi para a igreja, não foi mais, mas é assim mesmo, né? É assim que Deus faz. Então o que acontece? Eu encontrei uma pessoa, que ela é médica, não vou falar aqui porque... E eu falei: por que vocês, ao invés de dar um remédio que resolve logo, que resolve o problema, porque é o seguinte, o problema aqui é a causa, efeito, ação, reação. E vocês, por exemplo, não encontram, por exemplo, a depressão. Vocês dão um remédio. Mas esse remédio ele é paliativo. Isso ali não vai resolver, mas a gente dá com a intenção da pessoa. E se por acaso a pessoa, aquele remédio não servir, ela não servir para ela, a gente tira em 3 meses. Eu disse: mas não é o que acontece. Vocês começam com 25 miligramas, 50, 100, e aqui a pessoa, daqui a pouco, em vez da pessoa ficar curada, a pessoa, ela realmente está... E ela ficou brava comigo, mas aí eu também não quis entrar nesse detalhe, porque muitas vezes a gente tem que ser prudente também. Mas o pecado é assim também, pastor. É que na verdade é uma indústria. Exatamente. O pecado é uma indústria. Exatamente. As trevas investem nas trevas. A gente vê aí, hoje a gente vê o quê? Hoje a gente vê a inversão absurda de valores, de princípios. Sim. O errado passou a ser certo e o certo passou a ser errado. Então existe uma indústria. Assim como existe a indústria bélica, farmacêutica, automobilística, não é? Eu estava vendo uma pesquisa de que 2 ou 3 brasileiros desenvolveram carro a água, mas sumiram com os meninos rapidinho. Porque olha a indústria automobilística. Então tudo é indústria. E o pecado não deixa de ser. O diabo investe na indústria do pecado porque ele sabe que a preocupação dele o que é levar a uma morte eterna, a uma separação eterna. Amém, queridos? Vocês que estão aí nessa manhã conosco, nesse exato momento agora, são 10 horas e 21 minutos da manhã, né? Nós já estamos aí mais de 1 hora aqui, já, pastor. Passa muito rápido, né? Muito rápido as coisas passam. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí, você que precisa, meu irmão, você que precisa urgentemente, né, entregar a sua vida para Jesus. Não deixe para amanhã não, irmãos. Não deixe para amanhã. Amanhã eu vou estar falando aqui sobre os 10 sinais que antecedem a volta de Jesus, e você está vendo nitidamente.
Eu vou mostrar aqui para você ficar assim, arregalar, ficar alerta, É porque quando se fala, né, em Apocalipse de trombetas, as pessoas, elas acham que eles vão ver anjo com trombeta no céu, tocando trombeta, elas acham isso, entendeu? E trombetas são nada mais do que os sinais que estão acontecendo claramente, na lua, né, a lua de sangue, no sol, nas estrelas. A gente está vendo aí o que está acontecendo na natureza, não é? A terra, ela está gemendo, ela está clamando exatamente por uma intervenção divina. E Deus, na sua infinita, gloriosa misericórdia, tem dado tempo. Mas chega uma hora, pastor, que o cálice vai transbordar. Com certeza. Todo mundo que está ouvindo, que vai receber essa palavra, tem um cálice diante de Deus. E Deus vai dando graça. Lembra que ele falou, olha, o cálice dos amorreus ainda não preencheu, não transbordou, mas vai transbordar. E no momento que transbordar, não tem jeito, é juízo. Exatamente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque Deus não confundir bom com besta. Exatamente. Deus é bom, mas chega uma hora que ele vai ter que aplicar. Ele é misericordioso, mas ele também é justiça. Bem, deixa eu terminar aqui o contraste aqui. Você vê um contraste claro disso que nós estamos falando, e esse contraste está aqui no Salmo de número 1. Bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa pessoa, olha só o que ele está dizendo, olha o contraste de uma pessoa, né, que teme ao Senhor, e uma pessoa que verdadeiramente se alegra quando está na presença de Deus, porque ele diz assim, ó, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O versículo 3 diz assim, ó, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o fruto e cujas folhas não murcham. E tudo o que ele fizer será bem sucedido, ou seja, prosperará. Tudo que essa pessoa, por quê? Porque o desejo dela, você não precisa estar correndo atrás da bênção. A bênção precisa, ela tem que correr atrás da gente, pastor. Onde é que está Deuteronômio? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses mandamentos, o Senhor te abençoará em todas as nações da terra. E essas bênçãos virão e te alcançarão. Então, ao contrário das pessoas que estão perdendo hoje a paz, perdendo a alegria, que estão preocupadas com o dia de amanhã. Quando você tem esse prazer de meditar na lei do Senhor de noite e de dia, você é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Irmãos, João 15, pastor, diz assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor e vocês são os ramos. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que não é o galho que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta os galhos. Nós estamos aqui porque Jesus nos sustenta, porque nós estamos enxertados nele, nessa árvore. Quando nós olhamos esse contraste aqui, ele está dizendo assim, é como uma árvore plantada, junto à corrente de água, que no devido tempo dará o seu fruto, e as folhas não murcham. Ou seja, as folhas aqui falam dos teus projetos, fala do que você deseja, do que você sonha, daquilo que você almeja. As tuas folhas, ela não vai murchar. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Entendeu? O bem sucedido aqui é as folhas, os projetos. Aquilo que você está dando fruto, você é obrigado a gerar fruto. Você, na verdade, vai ser próspero em todas as áreas. Em todas as áreas. Você é próspero no casamento, no relacionamento com filhos, na empresa, na igreja, no negócio, onde você... Aliás, você é o que o Senhor falou para Abraão. Fica na minha presença e ser tu uma bênção. Então você é bênção. Você está aqui, você é bênção. Você está lá tomando café na padaria, é bênção. Por onde você estiver. E outra, o anjo do Senhor está aí, te guardando, acampando ao seu redor. Então isso é maravilhoso. Isso é descanso, pastor. Agora, olha o contraste, pastor. O contraste. Os ímpios não são assim. Agora vem a pancadaria. A pancadaria. Os ímpios não são assim. Porém são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nós estamos falando de quê? Exatamente. Olha que coisa forte. Ou seja, Deus faz uma acepção clara aqui, né? Não, é um contraste, claro. É claro, né? É por isso que a gente é ou a gente não é. Entendeu? E essa palavra ela tem que ser pregada como ela está. Como ela está. Sem passação de pano. Não, mas não vou falar porque senão o irmão não vai gostar. Ele não vai gostar, o problema é dele, velho.
É ele com Deus, ele ouviu. A palavra de Deus, né? diz assim: importa que eu agrade a Deus ou aos homens. Exatamente. E isso aqui é exatamente para chocar a pessoa. Exatamente. Chamar para a responsabilidade. Dá Dar esse choque não de é realidade. Verdade, não é verdade? Um chacoalhão. Eu falei, escuta, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a tua alma? Como é que está você com Deus? Você vai continuar dormindo dentre os mortos? Vivendo de entretenimento? Entendeu? De distração? Por que nós estamos vendo, pastor? E essa indústria da distração, ela é diabólica, pastor. Porque Deus. Cada vez é mais e mais e mais. Não se, você vê hoje as pessoas, o que acontece? A mídia, a gente sabe, 30 segundos, vou falar. A mídia hoje, ela é satânica. Então ela trabalha em tudo que é pejorativo. Pode ver, notícia boa não vende. Você já viu? A pessoa fala assim, morreu 10 lá na BR-101, mais 30 lá não sei aonde, caiu um prédio, só urubu, só coisa ruim. E por que ninguém fala que nasceu 20 lá no Marieta? Quanta criança que nasceu? Quantas pessoas saíram hoje que foram curadas? Essa notícia não vende. Então, o diabo, ele trabalha em duas coisas. Ele trabalha nessa informação pejorativa. Por quê? Porque para fazer o homem ficar mais ansioso ainda, meu Deus, agora vai ter a Terceira Guerra Mundial. Meu pai, agora o negócio, o cara lá vai assumir, o pau vai comer. Agora já é o anticristo. Então, quer dizer, você não tem que estar preocupado com isso. Você tem que saber o seguinte, você está em Cristo, você está guardado. Porque o Senhor, ele fala lá no Salmo 91, ele dá ordem aos anjos ao seu respeito. Para que te guarde em vai todos cair teus... à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Pastor, eu tenho um anjo aqui que me guarda, que me assiste. Por que eu vou estar preocupado com ele? Por que eu vou estar preocupado com tanta coisa aí que as pessoas estão preocupadas? Se eu tenho um Deus que olhou para mim lá atrás, quando eu era pecador, quando eu estava nas garras do diabo, quando eu estava indo para o inferno, falou, isso aqui não. Me resgatou com mão forte e com braço estendido. Como é que hoje eu não vou simplesmente reconhecer isso e descansar nisso? O problema está aí. As pessoas, muitas vezes, é o que o senhor falou, questão de escolha. Infelizmente, tem pessoas que optam, não, eu prefiro o médico. Não estou fazendo apologia contrária ao médico. Graças a Deus, que tem pela eles, vida deles, né? Mas as pessoas preferem, não, eu prefiro o que ele está dizendo, eu prefiro o que as autoridades estão dizendo, eu prefiro o que a política está dizendo, eu prefiro o que o mercado financeiro está dizendo, eu prefiro o que a circunstância está dizendo. Mas e o que Deus está dizendo? Que tal? Né? Ouvir o senhor. Eu preguei, acho que foi segunda-feira, pastor, eu falei sobre a prática da palavra. Porque Tiago fala. Tiago diz em capítulo 1 e o versículo 19, né? Sobre aquelas pessoas que praticam. Não seja tão somente ouvinte, mas praticante da palavra. A prática da palavra, ela gera resultados. Tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você fizer pela palavra, na prática da palavra. E a prática da palavra, Jesus usou ela. Nem só de pão viverá o mais, de toda a palavra. Ele usou contra o diabo foi embora, deixou ele. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá. A palavra. O problema... Não, eu não vou falar aqui não. Deixa. É que essa palavra, eu vou te ajudar, essa palavra é uma espada de dois gumes. Então ela corta para os dois lados. Por isso que está. Aí o que eu quero? O que está acontecendo? Nós já falamos semana que nós fizemos junto aquele outro podcast. Você não pode fazer da palavra de Deus um nariz de cera. Exatamente. Torcer para o lado que lhe é conveniente. A palavra de Deus ou ela é ou ela não é. Então eu tenho que pegar ela na essência. Pô, eu não gostei disso, mas é disso que eu preciso ouvir. É o que eu não gostei que eu preciso. Gente, vamos encerrar por aqui. 1h30 aí de podcast. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu gostaria que você que pode aí com a gente, vamos orar nesse momento. Vamos clamar agora o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo possa deletar, deletar as coisas velhas e colocar coisas novas, mas que Ele possa abrir o teu coração, né, para que você possa ter esse entendimento desse podcast, dessas palavras que nós ministramos aqui. Você que começou, entrou agora, você volte lá, né, na barrinha ali no YouTube, ali, volta ali e assista ali, porque vai ser bênção para a sua vida. Você vai ter um entendimento mais abrangente daquilo que Deus ele quer falar com você. Amém? Vamos orar agora.
nosso Deus e Pai, soberano e eterno, nós chegamos diante da grandeza do Teu nome nesta manhã, meu Deus. Glória a Jesus. Nós, meu Deus, fomos comprados, a moeda de troca, Pai. Oh, foi sangue. Deus, não foi prata, não foi Meu ouro, foi o sangue de Jesus. O sangue, meu Pai, aquele sangue que verteu na cruz do Calvário. E a Tua palavra diz que ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, vermelho, eles se tornarão branco como a alva lã. Eita, Deus poderoso. Oh, meu Deus, o Senhor, meu Pai, nesta manhã cobre esta casa agora com o sangue do Sim, Teu meu Filho, Deus, meu passa Pai. com teu fogo. Meu Deus, cobre agora esta vida agora, Senhor. Ah, Jesus. Meu Deus, nós não sabemos, meu Deus, essa pessoa que está na UTI, na CTI, essa pessoa que está na sua casa, que às vezes está moribundo, está sofrendo com alguma situação, alguma ansiedade precoce até, meu Pai, depressão. Às vezes, meu Deus, ela recebeu uma notícia, meu Pai, desagradável. Muitas vezes, meu Deus, ela está com hemorragia, ela não para, meu Pai, a sua menstruação. Às vezes é um nódulo, meu Pai, que apareceu no seio. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor, meu Pai, nesta manhã está, meu Deus, nos guardando. O Senhor, meu Pai, tem um anjo que acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra, meu Pai. E nessa manhã, meu Pai, nós impetramos, liberamos a Tua palavra, meu Deus, para curar, para restaurar, para abrir o coração, meu Pai, desta alma, desta vida, meu Pai, e ela receba de Deus agora. Receba o refrigério agora do alto da cabeça à planta dos pés. Receba agora a palavra enxertada, a palavra viva e eficaz, que penetra entre, meu Deus, a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meu Deus, sonda agora o coração dessa mãe que clama pelo filho. Meu Deus, este pai que clama pelo filho. Meu Deus, a esposa que clama pelo marido, o marido que clama pela esposa nesse momento, meu Pai. Deus, agora, Pai, em nome de Jesus, nós ligamos aqui na terra. Sim, meu Deus. Liga nos céus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor César, suas Amém. considerações, Pastor César. Amém. Que Deus abençoe a cada amado irmão, grande e poderosamente, que verdadeiramente, não é, o Espírito Santo possa ter a liberdade para trabalhar. E venha para a igreja, venha buscar o Senhor, venha ouvir uma palavra enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar, sabe? Invoque enquanto é tempo, porque nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Amém. Olha só, amanhã eu vou fazer o convite do Pastor César. Se ele quiser estar comigo aqui amanhã, novamente nós estaremos aqui falando sobre os 10 sinais. Nós podemos até falar mais, mas os 10 sinais que você está vendo hoje, tudo que você está enxergando sobre a volta de Jesus. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Se existe aquele tempo de bonança em que tudo dá certo, para o ego humano é bom vencer na vida, prosperar e ter sucesso. Mas em tudo são flores, existe o dia mau. E quando chegar, quero observar como está sua fé. Quando as portas se fecham,